no capítulo 13, versículo 1. Hoje o culto vai ser bem rápido, tá? 13. Jesus lava os pés aos discípulos. Então, vamos lá. João capítulo 13. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegar, presta atenção nisso daqui, pessoal. Nós que servimos a Deus, e na realidade todo mundo nesse mundo é peregrino. Todo mundo só está passando por aqui. Fala assim comigo. A vida começa aqui. A vida começa aqui. Mas não termina aqui. Mas não termina aqui. Põe isso dentro do cérebro. Existe uma eternidade. O que faz o meu corpo doer? Se você vier aqui e dar um tapa na cara, bem ardido, bem esgalado, vai doer. Dependendo da tua força, vai ficar o teu dedo marcado aqui. O que vai fazer o meu corpo doer? É o meu rosto. É a minha alma que está aqui. A minha alma faz o meu corpo doer. Se eu morrer e você for lá no necrotério e você me dá um tapa com a mesma força, eu não vou sentir nada. Porque a minha alma já não vai estar mais ali. Então o que faz o corpo doer é a alma. E existe uma eternidade para esta alma. Por isso que nós, quando eu conheci o Senhor Jesus, e aí eu queria muito o Espírito Santo, então eu recebi o Espírito Santo. E o Espírito Santo, enquanto aquele Espírito Santo sem foco, foi bem difícil eu ter. Porque eu ficava procurando sobre eu quero ser batizado com o Espírito Santo, porque eu não consigo. Eu quero ter o Espírito Santo comigo. Eu quero ser selado, eu quero falar em línguas. Eu quero ser selado com o Espírito Santo. Eu ficava procurando para os obreiros. Aí teve uma obreira que foi sábia. Essa foi a orientação que mais combinou comigo e que combina com todo mundo. Ela falou assim: chega diante da presença de Deus e fala para ele que você quer um Espírito Santo para você ganhar almas. Que você quer ganhar almas para Jesus. Mas não pode ser de boca para fora. Tudo que o Espírito Santo tem que ser uma sinceridade e tem que ser muita verdade. Então, nas buscas do Espírito Santo, eu falava assim: Senhor, te amar, o Senhor já sabe que eu te amo. Por isso que eu estou aqui, que eu larguei tudo lá fora para te servir. Mas eu não vou conseguir ganhar alma se eu não tiver o Espírito Santo. Me dá o teu Espírito. Aí eu não posso entrar nessa parte, então eu vou ter que marcar uma vigília para falar do meu encontro com Deus. Eu só sei que eu consegui ter o Espírito Santo. E aí eu tive a responsabilidade de anunciar Jesus, de falar para as pessoas: olha, você precisa servir ao Senhor, você tem que largar esse mundo, você tem que largar o mundo, pessoal, é a coisa mais linda que existe. O porquê se torna difícil largar o mundo? Porque a gente está acostumado com ele. Então há um choque. Largar o mundo há um choque. É difícil, não porque é difícil. É difícil porque a gente vem dele. Então a gente tem que perder todo o hábito do mundo, a vontade do mundo. E isso se torna fácil para a pessoa, quando ela realmente quer o Senhor Jesus. Então ela vai começar a vir para a igreja, ela vai começar a fazer as campanhas de libertação, ela vai começar a deixar a vontade dela de lado para agradar a Deus. Bom, então a gente precisa levar
Então um dia todos nós vamos passar desse mundo. E se você quer ir para onde Jesus foi, porque Jesus ele fala, eu vou passar desse mundo e eu vou para o Pai, você precisa levar a tua vida com Deus a sério. Porque quem não passar desse mundo para o Pai, vai passar desse mundo para o inferno. Não existe um meio termo. Às vezes eu quero ficar no meio do mundo. Porque quando me queimar aqui, eu vou para cá, para dentro. Aí quando eu quiser, sabe, dar uma desviadinha, eu já caio. Eu tenho que estudar. Ou você vai cair para cá, ou você vai vir para cá. Então Jesus, quando ele vai lá com os primeiros discípulos, ele já começa falando de salvação. Já fala, olha, eu vou partir daqui do mundo e eu vou para o Pai. Aí ele começa a dizer assim, ó, vamos ler de novo. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo. Olha como Jesus ama todo mundo que está no mundo. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ou seja, Jesus nunca desistiu de ninguém. Glória a Deus. Ele vai até o fim. Ele vai até onde ele tem que ir para salvar a pessoa. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, quem que colocou no coração de Judas Iscariote para trair Jesus? Toda traição tem o pé do diabo. Bispo, eu já traí minha namorada, o diabo te usou. Bispo, eu já traí meu marido, o diabo te usou. Bispo, eu já traí minha esposa, o diabo te usou. Bispo, eu já traí meu amigo numa conversa, o diabo te usou. Porque a traição ela tem uma força para magoar tão grande, que se a pessoa não estiver firme com Deus e essa pessoa for traída, leva ela para o inferno. Então o diabo soprava na cabeça de Judas para trair. E presta atenção que a Bíblia deixa bem claro que foi Judas Iscariote. Existem dois Judas na Bíblia: o Judas Iscariote, que foi o traidor, e o Judas que é de Deus, que escreve uma das epístolas. Se você for lá no finzinho da Bíblia, você vai ver lá, Epístola de Judas. Quando a Bíblia falar Epístola de Judas, não é esse Judas que traiu. Esse Judas que traiu é o Judas Iscariote é o que traiu, e o Judas que é de Deus é o Judas da Epístola. Então, é muito complicado, porque o diabo ele tinha soprado no ouvido de Judas para ele trair. Por isso que numa traição você tem que ter um equilíbrio muito grande, apesar da grande dor. Porque se eu estou dizendo para você que na maioria das traições tem o dedo do diabo, você não pode pesar, por exemplo, a traição que o teu marido fez, a traição que a tua esposa fez, a traição que teu amigo fez. Porque essa pessoa foi conduzida para o mal. Como Judas foi conduzido, a Bíblia está deixando bem claro que o diabo já tinha posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que traísse Jesus. Sabendo eles
que o Pai tudo confiara nas suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Judas sabia quem era Jesus. E mesmo ele sabendo, ele deu ouvido para o diabo. Sabe o problema de muita gente dentro da igreja? É que ouve a palavra de Deus, mas dá ouvido para o diabo. Tem coisas que você não pode ficar dando ouvido. Tem coisas que você não pode ligar. Porque se você ligar, vai te complicar. Se você ligar, vai te machucar. Tem coisas que muitas das vezes o marido, a esposa, o filho, o neto, o bisneto faz, eles estão sendo usados pelo mal. E quando você dá ouvido para isso, você está deixando o mal concretizar o que ele quer da tua vida. E você observa que o próprio Jesus ele foi traído. E quando fala em traição, agita a gente. Porque a pior dor que existe é a dor da traição. E quem me garante que essa pessoa que está falando que teve traição, ela realmente viu? Não acredito que conversa que falou fulano está te traindo. Traição é bom prova. Não vai atrás de conversa. Quem entende, levanta a mão. Que a traição, Jesus ele fala da traição na Santa Ceia. Jesus vai falar da traição na Santa Ceia. Além de ele ter apanhado lá, você viu um pouco quem deu ontem, viu como ele sofreu uma parte do quanto ele sofreu. Só que antes, ele observa que Judas já tinha traído, então Jesus sofreu de todas as formas, inclusive com traição. Depois, diz assim no versículo 4: levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e ele pegou uma toalha, cingiu-se com ela. Depois ele deitou água da bacia e passou a lavar os pés aos discípulos, e as enxugou com uma toalha que ele tinha cingido no corpo. Aí vem Pedro. Aproximou, pois, de Simão Pedro, o apóstolo Pedro, e ele falou assim: Senhor, o que é isso? Não. Ele estava dizendo mais ou menos assim: que toda vergonha é essa? Onde você viu o Senhor lavar meu pé? De jeito nenhum. O Senhor é o Rei dos Reis. O Senhor é meu Salvador. Não. O Senhor não vai lavar meu pé. Entenda isso. Disse Pedro: Senhor, tu não me lavas os pés a mim. Jesus ele olha para Pedro, respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, vai compreender depois. Esse depois é a luz. Porque quando Jesus, sendo Rei dos Reis, o Deus vivo, o Criador dos céus e da terra, ele vai lavar o pé, ele está mostrando ali totalmente humildade. Se você não for humilde, você não vai chegar em lugar nenhum. Jesus está falando: Pedro, você vai entender tudo isso depois. Você vê que é difícil lidar com pessoa orgulhosa. Você vê que é muito difícil lidar com pessoas arrogantes, prepotentes. É muito complicado. Ela não ouve. Ela briga, mas não faz. Mas você já viu uma pessoa humilde? Você quer ela perto de você todo momento. Você gosta de trabalhar com ela, tudo que você faz, você quer fazer com ela. Porque ela é simples, ela é humilde. Mesmo que ela já sabe de tudo, ela te ouve.
Ser cristão é ser semelhante a Cristo. Jesus está dizendo assim como eu fui humilde a ponto de lavar os pés dos meus discípulos, eu quero que todos aqueles que me servem sejam humildes. É onde Deus está pedindo para você ser humilde. Aonde? Muitas das vezes Deus está falando para você, olha assim, calma. Você precisa mudar. E você só vai conseguir entender que você precisa mudar se você for humilde. Se você não for orgulhoso, você nem vai reconhecer que é o erro. Então, lavar os pés do Senhor, dos discípulos, o próprio Deus, mostrou ali o quê? Humildade. Jesus está dizendo, nós temos que ser humildes. Nós precisamos ser simples. E ele sabia que Pedro já era bem barraqueta. Que Pedro não era fácil não. Então ele olha para Pedro e falou para ele, é o seguinte, se eu não lavar os teus pés, você não vai ter parte comigo. Porque Jesus já sabia que Pedro já ia causar. Então Jesus já foi logo e já deu uma dele. Pá, ou você deixa eu lavar os teus pés, ou você não vai ter parte comigo. Agora, Espírito, disse-lhe Pedro, nunca me lavarás o pé. Respondeu Jesus, se eu não te lavar, não tem parte comigo. Porque quando toca na ferida e a pessoa entende, Pedro já quis se batizar nas águas lá dentro. Pedro lhe pediu, Senhor, não, então não lava os meus pés somente não. Lava meus pés, lava também minha mão e lava minha cabeça, lava tudo. Porque eu não quero ficar sem o Senhor. Glória a Deus. Você viu o que Pedro falou? Porque Pedro, pessoal, ele falava. Mas Pedro, ele entendia. Pedro não era ruim. Pedro, ele tinha uma sinceridade aguçada. Entenda isso. E ele entendeu. Ele falou, não, Jesus, pelo amor de Deus, pode parar com isso agora, pode lavar meu pé, lava minha cabeça, me batiza, me mergulha no Rio Jordão, me mergulha lá no que o Senhor quiser, mas eu quero ter parte com o Senhor. Glória a Deus. Se você tem parte com Deus, você tem tudo. Eu, sem Jesus brigar com essas diabadas que vem aqui, Deus tem livre parte, eu nunca. Eu tinha medo de diabo. Quando eu cheguei na igreja que o povo caído, o sangue de Jesus tem poder. É uma caição de demônio que cai para lá, e os Exu e os diabos, todo manifestando. E eu tinha tanto medo, que quando a pessoa voltava em si, eu ficava com medo da pessoa. Eu nem sentava perto da pessoa, pessoal. Mas não é que eu estava fazendo. Por exemplo, o pastor Neves se manifestou. E eu chegava na igreja. E eu vi que ele manifestou. Aí eu olhava para ele e eu já vinha para cá. Eu tinha medo da pessoa. Medo da pessoa. Não era que eu humilhava a pessoa, eu tinha medo. E o Espírito Santo, quando você tem parte com Deus, é incrível como Ele muda você, a autoridade que Ele te dá, a posição que Ele te dá, a força que Ele te dá. E Pedro sabia que para ele ser feliz, ele precisava ter parte com Deus. Então quando Jesus falou para ele, se você não deixar eu lavar teu pé, você não vai ter parte comigo. Vai ter que dar banho agora. Agora o Senhor vai me banho. Lava meu pé, lava minha mão, lava minha cabeça, porque eu quero. É isso que você tem que ter, o desejo de ter parte com Deus. Glória a Deus. O desejo de ter parte com Deus. E aí Deus vai trabalhando na sua vida. Então às vezes a gente julga muitas pessoas. Porque Pedro, ele falou assim, não, imagina, o Senhor vai lavar meu pé. Um pescador, Deus, barraqueiro, seu bagunceiro, já pega a faca, Senhor. Você viu que Pedro falou, né? Os soldados que vão tocar em Jesus, ele falou, dá aqui a espada.
uma espada. Aqui, isso daqui de espada. Prepara a orelha, pastor Edson. Prepara a orelha. É carinho. O soldado foi mexendo com Jesus. Ele falou: toca nele. Venha aqui, quem é Jesus? Venha aqui, venha. Você sabe que Jesus é o médico dos médicos, né? Quem aqui sabe que ele é o médico? Ele é o guarda, que ele está fortão, assim. E ele é Jesus. E eu sou o Pedro. Até parece com o Pedro, né, gente? Vocês não são fáceis. Aí Jesus veio. Aí começou o fogo. Aí os guardas. Aí o Judas falou assim: aquele que eu deixar aqui que é Jesus. Aí veio Judas e. Aí os guardas foram em cima. Olha como é difícil a pressão. Quando os guardas foram em cima de Jesus, teve que. Jesus falou: Pedro! Para, Pedro! O Senhor Jesus, Pedro, não! E ele já tinha passado a espada. Jesus olha a orelha do soldado. Aí Jesus pega a orelha dele. Não. Jesus cola a orelha do soldado. Esse soldado viu o poder de Deus. Aí ele abre o olho, ele vê a orelha ali. Aí começa a. Ai, não quer até se converteu de verdade. Ai, perdeu a orelha. Você entende? Então Pedro, ele não era fácil. Só que quando ele se converteu, a Bíblia diz que ele batizou por uma só vez 3.000 pessoas. Glória a Deus. Então, às vezes, não é que a pessoa entra, às vezes a pessoa é ignorante, não é que ela não é de Deus. Eu estou falando aqui para o povo. Às vezes as crianças aprontam lá em casa e tem que comer. A pastora é toda fina. E eu já sou. E eu já começo com as gritarias. Eu para, menino! Você está fazendo o que aí? Aí você vai ver e você, ai, Márcio, pelo amor de Deus. Olha, os vizinhos odeiam você. E eu estou preocupado com o vizinho. Eu não quero saber deles. Eu não estou pregando, eu não estou fazendo nada de errado. Olha o que eles estão fazendo aqui. Não é porque eu sou assim, como eu sou de Deus. Não era porque Pedro era ignorante, que ele, antes de eu me converter, eu não era de Deus. Entendeu? Antes não. Depois que a gente se converte, a gente passa a ser de Deus. Mas tem umas coisas que só vai mudar com o tempo. Então às vezes você fica julgando muitas pessoas. E às vezes você julga a pessoa pelo jeito que ela tem. Ao invés de você ficar julgando a pessoa, vai dentro de você. Seja humilde, como Jesus lavou os pés dos discípulos, e vê onde você precisa mudar. Porque quando você olhar para você, você vai observar que você precisa de mudar muito mais do que aquela pessoa que talvez está falando. O que Jesus está falando nesse sábado de aleluia? Que para a gente chegar longe, a gente precisa ser humilde, reconhecer os nossos erros, ver onde a gente precisa mudar. Às vezes você fala que a tua esposa é chata porque ela pega no teu pé, mas será que ela não tem razão?
Às vezes fala que o teu marido é grosso, que ele fala mais muito com você. Mas será que ele não tem razão quando ele quer ou não quer falando que você fala demais? Porque às vezes você também fala demais. Então para Deus agir na gente, a gente precisa de humildade. Sem humildade, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Eu tive uma experiência em um casamento muito difícil. Eu casei novo, passou a minha namorada, tudo minha primeira, eu fui o primeiro dela, então você imagina 2 meninos casando. Sem maturidade nenhuma, sem estrutura nenhuma, sem experiência nenhuma. Então tinha briga e olha, depois voltava. Parecia 2 namorados, ele casado, no papel, tudo bonito, mas qualquer briga foi para casa. E era culpa minha mãe. Falei, vai para todo, eu vou para mim. E aí minha mãe tinha falado muito. Porque com essas separações eu comecei a me tornar uma pessoa ignorante. E eu começava a brigar com todo mundo dentro do casamento. Então era proibido falar no nome da pastora dentro da minha casa, da minha mãe, quando a gente estava separado. Porque dava confusão. Se falasse, já mexia comigo, eu já queria vê-la, eu já queria resolver, eu já. Entendeu? E como eu comecei a me tornar uma pessoa muito ignorante, minha mãe tinha. E minha mãe também não tem muita palavra na língua. Quem conhece minha mãe? Ela chega e fala para o Márcio que ele passou e não está fazendo nada, né? Ele fica lá dentro só no celular e não quer que uma pessoa não ajude, só fica. Minha mãe fala da pessoa. Então todo mundo vigia quando a minha mãe está aqui. Não é? Aí ela veio comigo e disse: Márcio, deixa eu falar. Está na hora de você mudar, você não acha? Você é muito ignorante. Você não deu certo com a sua esposa. E se você continuar desse jeito, você não vai dar certo com ninguém. Você precisa mudar. Aí eu abaixei minha cabeça e eu não tinha que falar mais nada. Então, às vezes, pessoal, a falta de humildade nossa está nos afundando. Está nos levando a perder as coisas mais preciosas que temos na nossa vida. Família é investimento. Casamento é investimento. Você está com o teu marido há 10 anos, há 10 anos você está investindo. 20 anos você está investindo. Então você não pode jogar teu investimento fora como se não valesse nada. Você está namorando, você está investindo. No teu investimento. Então, quando a gente existe um comportamento que nós precisa mudar e mexe com o nosso eu, o nosso ego, o nosso orgulho, é uma das maiores transformações que existe dentro da igreja e uma das mais difíceis, porque não foi fácil para mim abaixar a cabeça. Não foi fácil para mim ser. Eu me magoava com qualquer coisa. Eu era sentimental. Qualquer coisa que eu ficava, eu já virava a cara, já levantava o peito, fazia a sobrancelha assim. O pastor Edson me falou que eu não gostava. Para mim ele estava ferrado. Se ele tivesse importância, se fosse importante para ele, e ele fizesse alguma coisa que eu não gostava, ele estava ferrado, porque eu não ia ligar mais para ele. Agora, se eu também não servisse nada para ele, ia ser tudo mais fácil. Ele ia pegar a vida dele, se fizesse alguma coisa, eu já olhava assim, e fazia assim. Isso é insuportável. E ele ia para a igreja. E Jesus falava: você não pode ser assim. Que orgulho é esse? Como eu vou entrar no teu coração?
marcou o teu coração. Se qualquer coisa que você liga a cara e não quer falar mais sobre mulher. Aí eu falava, você não me conta. Me ajuda a chorar por isso. E quando era para mim parar com as palavras, eu tinha uma boca suja mais do que o pau do galinheiro. Que eu não parava de falar palavrão, jogando bola, então, meu Deus do céu. E eu falei para Deus, eu não quero ficar falando isso palavrões. Me liberta desse vício maldito do palavrão, porque qualquer coisinha que acontece já solta aquela boca suja, cheia de diabo na boca. Senhor, não quero mais. Me ajuda. Então, quando eu estava me convertendo, toda vez que eu soltava um palavrão, bom, pelo menos eu fui 1 minuto de reconhecer que eu precisava mudar. Já foi uma grande, um milagre. Então, toda vez que eu falava alguma coisa, eu olhava para a pessoa e falava, Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa, me perdoa. Então, a humildade te leva para perto de Deus. Glória a Deus. A humildade. A humildade vai fazer você construir muitas coisas boas. Glória a Deus. Hoje é o segundo dia, nós já vamos dar água para vocês, são 9 horas. A água você vai fazer uma limpeza na tua casa, joga ela no balde, passa em toda a tua casa, pega um balde com água, joga um pouquinho da água no teu carro, joga em cima do teu carro, joga na moto, joga no teu comércio, na empresa. Pega um pouquinho, joga lá no filtro de água, uma gotinha só é o suficiente. E o óleo de Israel já chegou. Cadê o óleo de Israel? Glorifica o nome de Jesus Cristo.